Hoje nós vamos fazer um estudo, irmã, sobre, fora o Josué e o nosso irmão Eduardo, teologia. Né? Quem sabe dizer o que é teologia? Fora o Josué né? Vamos falar sobre teologia. Teologia é uma palavra grega. É uma palavra grega. Aqui nós vamos ler um versículo até grande. Eu separei aqui, Êxodo. Abra em Êxodo. Êxodo 19. Êxodo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Êxodo 19. A palavra êxodo significa saída. Saída do povo da escravidão. O povo estava sofrendo na mão dos faraó, mas Deus escolheu um homem para tirar eles de lá, que foi Moisés. Todos os irmãos conhecem a história. Êxodo 19, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos lerão o 2, daí por diante, tá, irmãos? Até o 19. Todos acharam? Diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Tá bom? Pode iniciar? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz e guardarde a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando tocar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estás pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher, a mãe. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai tremulava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Todos.
E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Amém, irmãos? Aqui é o que é chamado teofania, né? É Deus se revelando, o próprio Deus falando com o povo. Provavelmente Moisés falava com o povo e o povo não acreditava muito, né? Porque naquela época a Bíblia ainda está sendo escrita. Não se tinha ainda, irmãos, a teologia fechada. Hoje, nós temos a teologia fechada. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então, nós somos privilegiados, porque nós temos a teologia fechada, né? Naquela época, o povo era um escravo lá no deserto, né? Saiu de lá e estavam desorientados praticamente. Moisés falava com o povo e o povo automaticamente duvidava, né? E hoje é a mesma coisa, infelizmente hoje é a mesma coisa. Hoje o Espírito Santo está usando o pastor, o presbítero, o diácono, que estiver aqui na frente, para falar com o povo, e o povo muitas das vezes não acredita muito. Com Deus aconteceu isso, né? O próprio Deus pregando, muita gente, lá em João falar, uma multidão foi embora. Jesus estava tão chateado que falou assim, você também quer ir? Pode ir também. Chamou os 12, os 12 apóstolos, falou assim, você vê que Deus está chateado. Você também quer ir? Vai também. Aí se levantou Pedro e falou, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Quer dizer, então, nós temos que crer, irmão, naquilo que a palavra de Deus fala, porque é a palavra de Deus falando para cada um de nós. É a palavra de Deus falando. Enquanto a palavra não existe argumento contrário. Não existe, irmão. Deus falou isso, então é isso. Deus prometeu isso, então o que Deus prometeu é isso. Eu costumo dizer que Deus fez muitas promessas. Segundo alguns estudiosos, dizem que na Bíblia tem 9.000 promessas para cada um de nós. 9.000 promessas, irmão. Outros dizem que tem 8.000 promessas. Mas digamos que tem 8.000 promessas. Quantas promessas você já se apropriou? Já se apropriar. Se eu vou fazer aqui um teste, fala assim, irmã Bianca, fala aí um versículo. Ela vai falar de rápido assim. Josué, fala um versículo. Todo mundo vai falar, porque você já se apropriar. Esse versículo já está no seu coração. E a Bíblia é um livro que, enquanto você mais lê, enquanto você mais olhar para a Bíblia, mais você vai entender a Bíblia. Entende, irmão? Se você faz um teste, qualquer parte que você ainda não conhece, tá, você passa a ler diariamente. Faça a ler diariamente. Quando daqui a um tempo você está falando isso, sem precisar de olhar para a Bíblia, porque já está gravada no seu coração. Então, é muito importante, irmão, que a gente possa gravar, porque se um dia, irmão, aparecer um doido por aí e falar assim, não pode mais andar com a Bíblia na mão, mas a Bíblia vai estar no coração. No coração ninguém pode roubar. Existem alguns países por aí que não podem andar com a Bíblia. Se for pego com a Bíblia, é morto, é expulso de casa, não é isso? Aqui nós temos liberdade, graças a Deus, de estar com a Bíblia na mão, a palavra de Deus na mão, para meditar, né? E examinar a palavra de Deus, conforme João fala, o próprio Deus fala lá em João 5,39, examinar a Escritura. Então, nós devemos examinar, irmão, diariamente. Amém, queridos? Então, manifestação, né? Teologia, manifestação visível de Deus com mensagem direta. Foi o que nós lemos agora, Êxodo 19, de 1 a 25. Né? Tem outros, mas se eu der tempo, eu vou falar. Se não der, depois eu posso dar para vocês o versículo que vocês lêem em casa. Vai falar em sonho, né? Com mensagem, está lá em Gênesis 28, do 12 ao 17, em visão, com mensagem. Isaías, todo mundo conhece esse versículo, Isaías 6, do 1 ao 13, todo mundo conhece essa passagem, com mensagem por um anjo, mensagem por um anjo. Esse do 3, do 2 ao 4, o anjo do Senhor é uma teofonia que se enquadra nas características da segunda pessoa da Trindade. Gênesis 16, de 7 a 13. Né? E a gente tem outros versículos. Mas vamos para cá, que aí a gente vai aqui fazendo aqui uma... Versículo 1. Eu escolhi alguns textos para a gente ler, tá, irmão? Para a gente fazer assim uma meditação. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Quer dizer, através de Moisés, né, Deus tirou aquele povo de lá da escravidão, não é isso? Nós também aconteceu a mesma coisa, irmão.
Quando o Espírito Santo nos alcançou, a graça de Deus, nós também saímos do Egito. Egito significa o mundo, lugar de sofrimento, lugar de sofrimento mesmo. Não era assim que eles viviam, usar o povo de Deus, sofrendo na mão de Faraó? Então, o Egito significa para nós hoje o mundo. Nós não somos mais do mundo, nós moramos ao lado do mundo, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá no céu. A nossa pátria é uma superior a essa. É assim que diz a palavra. Então, nós devemos buscar essa presença de Deus em todo o tempo, porque nós fomos libertos, irmão. Fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos transformados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós devemos buscar. Eu costumo dizer que se você buscar muito, você vai receber muito. Se você busca pouco, vai receber pouco também. E se você não busca nada, também não recebe nada e vai ser levado para a morte espiritual. Porque o que salva, o que liberta, irmão, é a palavra de Deus. O que salva e liberta é a palavra de Deus. Por isso nós devemos dar prioridade à palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, buscar essa palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra, exercitar a palavra. Tudo, irmão, é palavra. Por quê? É Deus se revelando para nós aqui, irmão, através desses 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Então, nós devemos buscar incessantemente, porque uma igreja que busca é uma igreja forte, uma igreja que pratica a palavra de Deus, uma igreja que anuncia a palavra de Deus, uma palavra que agrada o coração de Deus. Deus olha para cada um de nós assim, Ele vai falar, ali está meu servo em quem eu tenho prazer. Conforme Ele fez com Jesus Cristo, que estava sendo batizado por João Batista. Ali estava a Trindade, irmão, visivelmente. Muita gente faz confusão, irmão, porque na Bíblia não está escrito a palavra Trindade. Não está escrito a palavra Trindade. Mas você vai ver a Trindade lá no início. Foi uma aula que o nosso irmão Eduardo fez aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Que o Espírito do Senhor pairava. O que é pairar? Se movimentava. O nosso Deus, irmão, é um Deus de movimento. É um Deus de movimento. Ele não quer ver o ser humano parado. Se o homem ficar parado, ele fica doente. A pessoa que come, dorme, vai ficar doente. Não vai, porque o que dá saúde para o homem é ele fazer exercício, praticar exercício. Então, a palavra é a mesma coisa. Você comer a palavra e praticar a palavra. Isso faz você ficar forte. Forte, irmão, forte. Então, o Egito aqui é o mundo. Mundo tenebroso, mundo de pecado, mundo de morte. Temos que fugir do mundo a cada dia. E o que é o mundo? O mundo é o sistema que o mundo tenta implantar no seu coração. Essas novelas brabas, cheias de maldição aí que a Globo, principalmente a Globo. Sempre falei mal de novela. Aí quando eu vejo um pregador que é consagrado, né, que fez teologia, fez um montão de coisa, eu vejo também falando novela. Então eu não estou muito errado, não. Porque a gente vê tantos pastores também aí falando mal de novela. O que você aprende da novela? É só uma maldição. A mulher traindo o marido traindo a mulher, os filhos obedecendo o pai. É isso que eles estão ensinando aí. Contrariando a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia até que Deus te dá. Então, nossa vida está na mão de Deus, irmão. A pessoa, quando anda errado, a vida dele vai diminuir, irmão, com certeza. Então, é preciso honrar pai e mãe, especialmente, irmãos, honrar o Pai maior, que é Deus, nosso Paizinho, que tem misericórdia de nós. Né? Eu tenho aqui algumas palavras. A palavra fumegar, que a gente vai ler aqui, tá? A palavra fumegar é soltar fumaça, né? Que está lá no versículo. Se os irmãos quiserem abrir, está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 20. Né? Se alguém quiser abrir aí. Outra palavra aqui, peculiar. O que significa a palavra peculiar? Pertence exclusivamente a uma pessoa. Nós vamos ler, já lemos já. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Manifestação. O que é manifestação, Zé Vando? Revelação. Uma das coisas que eu mais estudei, irmão, quando eu estava lá em Anchieta, o pastor enfatizava muito a palavra revelar. Revelar, né? O pessoal da antiga, quando tirava uma foto, né, só os antigos, né? O pessoal mais antigo da minha idade, tirava uma foto, tem que esperar uma semana para a foto ser revelada, né? Hoje não, hoje com a modernidade é na hora, né? Você tira uma foto, é na hora, sai lá, bonitinho. Mas no meu tempo da antiguidade, era assim, você tirava um retrato, ficava lá uma semana, quase duas, lá para poder revelar.
Né? Então, uma das coisas que mais o pastor lá ensinava é sobre revelação. O que é revelar? Revelar aquilo que está escondido. Jesus está aqui escondido, dentro de 66 livros. Ele está aqui escondido. Jesus, né, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, e o Filho dele, que é o próprio Deus. Tudo é Jesus, tudo é Deus que está aqui. Você vai conhecendo a Deus na proporção que você vai buscando. Você vai buscando, Deus vai se revelando, Deus vai se revelando, Deus vai se revelando. E vai se revelando, e você vai tomando a forma do Filho de Deus aqui na terra. Você começa a brilhar, a tua começa a brilhar. As tuas palavras serão palavras do próprio Deus, porque a igreja, ela precisa falar as palavras de Deus aqui na terra. Precisa falar, ser parecida com Deus. Ser parecida com Deus aqui na terra. Nós não somos filhos de Deus. O nosso Pai é um só. Igreja presbiteriana, Igreja Batista, Assembleia, todas as igrejas. Nosso Pai é um só. Então, nós devemos honrar o nosso Pai. Né? Devemos honrar. Então, e a palavra manifestar, né? Foi duas palavras que eu escolhi lá em casa. Manifestar, tornar-se conhecido, mostrar, revelar, declarar. Está lá em Jó, capítulo 12, versículo 22. Está lá em Isaías 40, versículo 5. Todo estudo, irmão, que eu procuro fazer, eu procuro dar o endereço daquilo que eu estou falando, que é para que não haja dúvida, né? Porque o estudo, nós não podemos fazer isso na pregação, né? Você não vai falar isso na pregação, mas no estudo você pode falar. Está escrito lá em tal lugar, está escrito em tal lugar assim, está escrito em tal lugar, está escrito, você vai falando, e as pessoas vão anotando, vai vendo, assim, realmente o Zé Vando está certo, porque todo estudo é tirado da Bíblia, é tirado de livros que eu tenho em casa, tá, irmão? Tem outro aqui também, vamos lá. Alguém abra para mim aí? Deixa eu ver. Não, acho que eu não coloquei aqui, não. Não botei. Não. Então, vamos andar mais um pouquinho aqui, que a hora voa. Versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Sabemos o que foi acontecer com os egípcios, né? Faraó, que perseguia, né, o povo de Deus. E houve lá a abertura do Mar Vermelho, né, para o povo passar. E o povo passou ali com pés enxutos, através, né? Moisés tocou nas águas e as águas se abriu. E Faraó veio atrás e entrou, né? Faraó veio atrás do povo para matar o povo de Deus. E o que aconteceu ali? As águas que foram muro para proteção para Israel, foi morte para o povo dos egípcios, de Faraó. Porque a água voltou, não é isso? E todo mundo morreu. Então, você vê, irmão, quem persegue um cristão, está perseguindo o próprio Deus. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, para falar mal de um irmão. Porque quem persegue um filho de Deus, está perseguindo o próprio Deus. E contra Deus, irmão, não existe resistência. Contra Deus não existe páreo. Deus é maior do que tudo. Ele é muito maior, irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca, para a gente falar mal de um irmão, de uma irmã. Você é um filho de Deus. O apóstolo, acho que é Tiago, diz que não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Não é isso? Bênção e maldição. Nós temos que abençoar. E as nossas palavras, irmão, têm poder, tá? Nunca esqueça disso. As nossas palavras não são neutras. Elas têm poder para abençoar ou têm poder também para amaldiçoar. E nós fomos chamados para abençoar e nunca amaldiçoar ninguém. Porque nós não abençoamos Deus. Como é que a gente vai abençoar uma criatura que é de Deus? Aí Deus fica chateado conosco. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, aqui vai... está aqui, ó, achei. Manifestação, revelação, demonstração. Alguém abra aí em 1 Coríntios 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Está bem, irmãos? Isso aí Paulo falou na igreja de Corinto, né, na primeira igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons, mas vivia em confusão.
Uma igreja que vivia em confusão. Para eles, falar em língua era mais importante do que profetizar. Do que profetizar. Paulo diz que ele prefere falar, vamos dizer assim, 5 palavras proféticas que edificam a igreja, do que falar 5.000 palavras em língua que a igreja não entende o que está falando. Se eu soubesse falar inglês, eu não sei falar inglês, mas se eu soubesse falar inglês aqui, eu ia falar inglês aqui para os irmãos. Os estudos, os irmãos iam entender alguma coisa? Alguns podiam até entender, as professoras, talvez podiam entender alguma palavra, mas a maioria não ia entender. Então, adiantava alguma coisa eu falar aqui em inglês? Então, é melhor falar um português mesmo, né? Para edificar a igreja, porque o objetivo é edificar a igreja. O objetivo é trazer a igreja para um estudo, para o conhecimento de Deus. Porque o que muda a vida de um ser humano, irmão, é a palavra de Deus, é o estudo da palavra. É isso que muda o ser humano. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, irmão, que a nossa igreja tem estudo bíblico. Tem igreja por aí que nem estudo bíblico tem mais, irmão. Como é que a pessoa vai pregar? Como é que a pessoa vai ensinar se a pessoa não aprendeu? Porque você só pode ensinar aquilo que você aprende. Não é isso, irmão? Não tem como você ensinar aquilo que você não aprende. Então, primeiro você aprende. Por exemplo, o nosso irmão aqui, Elton, ele está aprendendo a palavra de Deus, já conhece a palavra de Deus, vai transferir para o filho dele. Olha que bênção maravilhosa. Então, não é assim que funciona, mas você só pode ensinar aquilo que você conhece, aquilo que você já guardou no seu coração. Aí você pode falar também. Está escrito, e de preferência dá o endereço. Está na Bíblia, mas que lugar está o endereço? Está na Bíblia, em que lugar? Ele vai dar o endereço. Não, está escrito em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. Está escrito lá, vai lá ver se não está escrito. Aí ele vai lá, não, está certo, meu pai está certo, é isso que eu ia falar. Então, irmão, é muito importante o estudo, o conhecimento, é muito importante. Então, o Espírito Santo, ele é dado para um fim aproveitoso. O que é isso, irmãos Evandro? É para edificação da igreja. Aquele que recebe o dom. Cada um de nós aqui tem um dom. Cada um de nós aqui tem um dom. Por isso que eu digo, não existe cristão infrutífero. Todo cristão, pelo menos um dom ele tem. Deus não vai chamar a pessoa e deixar a pessoa sem dom nenhum. Ele não vai fazer isso. Ele chamou, ele vai dar pelo menos um dom. Né? Aqui temos irmão que tem dom. Esse dom é para quê? É para edificar a igreja. É para aproveitamento da igreja. É para edificar o corpo de Cristo. Para que os irmãos aprendam, cresçam. Não é isso, irmãos? Então, vamos andar mais um pouquinho, meu irmão. Vamos andar. Agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz e guardarde a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Tanto eu li aqui, já gravei. Porque a terra é minha. O que é isso, irmão? Isso aqui é uma promessa que está de pé para todos nós. É por isso que antes eu falei, Deus tem aqui na Bíblia tem 8.000 promessas. Então, essa promessa aqui foi feita lá no Antigo Testamento e é feita também no Novo Testamento, né? Que é a palavra peculiar, que pertence exclusivamente a uma pessoa. Quem é o nosso Deus? É Deus. Quem é o nosso Pai? É Deus. Então, nós somos exclusivamente dele, irmão. Desse Deus maravilhoso. Eu vou pedir para algum irmão aí abrir em 1 Pedro 2,9, por favor. 1 Pedro 2,9. O irmão deve até conhecer esse texto, já que é muito conhecido. Quem achou pode ler. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. 1 Pedro 2,9? Não, não é não. Amém, irmão? Essa é a nossa situação dentro do corpo de Cristo, irmãos. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos trevas, irmão, antes de conhecer a Jesus. Mas a luz de Cristo iluminou nosso coração. Irmão, é um milagre isso. É um milagre isso. A gente era treva, andava na escuridão, perdido. Né? Você não sei como é que é lá na sua casa, você quando quer ir no banheiro de madrugada, está tudo escuro. Você sai apalpando as paredes até chegar no banheiro, né? Isso acontece, não acontece? Está ali no escuro. Se eu for pedir para os irmãos aqui desligar a luz, vai ficar todo mundo aqui no escuro. Por que ele vai ficar no escuro?
porque essa luz vai ser desligada de uma fonte, que é a light. E nós, para poder brilhar, nós temos que estar ligados em Jesus, porque Jesus é luz. Se Jesus é luz e nós estamos ligados nele, nós também vamos ser luz. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Vamos lá. Então, falei os 5, né? Tem mais aqui, irmãos. E a hora passa tão rápido. Meu Deus. Vós me sereis reino de sacerdote. É o que nós somos, irmão. Nação santa. São estas palavras que falarás ao filho de Israel. Santidade, irmão. É o que existe todos nós. Eu li um livro. Como você pode se aproximar de um Deus santo? Nós, como pecadores, falhos, né? Como é que nós podemos se aproximar desse Deus santo? Eu li esse livro, um livrinho pequeno. Eu li também falando sobre santidade. Deus é santo. E nós não podemos andar com Ele no pecado, por exemplo. Temos que fugir do pecado. Para poder agradar esse Deus santo. Para quando a gente orar, Ele enviar a resposta. Você está orando, Deus está ouvindo. Porque ninguém pode fugir dos olhos dele. Os olhos dele passam por toda a terra, diz a palavra. Então, se você quer receber as respostas de Deus, viva em santidade. Busca Deus. Procure conhecer mais Ele. Se aproximar mais dEle. Porque quando você mais se aproxima de Deus, mais você foge do pecado também. Não tem como a gente fazer um estudo, mas não falar muitas das vezes de pecado. Porque o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Está lá em Isaías 59, 1 e 2. Diz que a mão de Deus está estendida para nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Quer dizer, então a mão de Deus está estendida, está à nossa disposição. Mas os nossos pecados fazem separação. A nossa iniquidade. Não é isso? Então precisamos viver a cada dia, buscando esse Deus maravilhoso. Vamos lá para outro. Disse o Senhor a Moisés, é o versículo 9, tá? Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que ouça quando eu falar contigo, e para que também creio sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Deus, irmãos, o que Ele promete, Ele faz. Não podemos duvidar disso. O que Ele promete, Ele faz. Ele prometeu vir para esse povo, e Ele veio. A gente vai ver outro versículo aqui. Ele prometeu de vir, e Ele veio. Deus nos promete, irmão, vir nos buscar. Você crê nisso? Ele vai vir, irmão. Se alegre, porque Ele vai vir te buscar. Não sei que dia, mas Ele vai vir. Aqui a Bíblia não diz o dia que Ele vai vir. Mas as coisas estão acontecendo aí. A visão está acontecendo. Morte, não é isso? Guerra, terremoto. Está acontecendo. É Deus falando que Ele vai vir. Então, nós não podemos ficar, irmão, despercebido. Temos que estar atento, porque Deus vai vir. E vai ser tão rápido que não vai dar tempo de ninguém se converter. Vai ser não abrir e fechar os olhos. Que se fosse demorar, não, vou ficar aqui na bagunça aqui, só quando eu vier eu vou me converter. Não, meu irmão, não é assim não. Em algumas igrejas diz assim: volte para Deus antes que Ele volte. Volte para o Senhor antes que Ele volte. Em algumas igrejas tem que estar dizendo já isso já. Então é preciso se converter, irmão, de coração, buscar, pregar o Evangelho, buscar os perdidos. Tanta gente, irmão, perdido, passa aqui na frente da igreja, estão sendo levados para a morte. Né? Estão sendo levados para a morte. Eles precisam conhecer Deus. E como é que ele vai conhecer Deus? Através de cada um de nós, chamando, convidando, né? Orando por essas pessoas, para que o Espírito Santo abra o coração dessas pessoas. Porque quem converte, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte. É ele que entra no coração e converte a pessoa. Do erro dele, não é isso? E tanta gente que às vezes quer justificar o erro, ainda usa a Bíblia ainda. Eu estou errado, não estou errado. Quer dizer, é complicado, né? Disse já li. Versículo 10. Versículo 10 de 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o, para hoje e amanhã, lave ele as suas vestes. Então, vocês veem que pelo estudo aqui, não tem como se aproximar de Deus com as vestes sujas, com o coração sujo.
no pecado. Não tem como, irmãos. Acho que eu escrevi aqui no verso. O que é purificar? Foi o 10, né? Purificar é o ato por meio do qual se dedica a uma pessoa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Deus. É o nosso mestre por excelência. É o Deus que nós estamos servindo. Precisamos se purificar a cada dia, irmãos. A cada se limpar. Domingo tem a ceia, né, irmãos? Não é isso? Não é isso? Então, é no outro domingo? Então tem mais tempo para se purificar. Entrar aqui com o coração limpo, na presença de Deus, para tomar ceia, participar da ceia. Está vendo? Enquanto a gente mais se purificar, melhor, irmão, para nós. Quando você mais buscar o estudo, o conhecimento. Se você ler alguma palavra na Bíblia, você não entendeu, fale com os professores. Está ali o Josué, está aqui o nosso irmão que sabe, o nosso irmão Eduardo. Fale comigo, se eu souber, eu vou falar também, eu vou explicar. Mas nunca fique na dúvida, porque nós estamos estudando, irmão. Estamos estudando. Isso aqui é um estudo. Eu também estou aprendendo. Eu não sei tudo também, não. De repente você pode fazer uma pergunta para mim que eu sei, essa eu não sei, passa essa. Vai ficar assim, passa essa. Que eu também não sei tudo. Né? Há uns anos atrás, minha filha falava, minha filha mais nova, minha filha mais velha, falava que eu era uma Bíblia ambulante. Mas não sou, não, irmão. Sou falho, alguma coisa eu não sei, entendeu? Fica na dúvida também. Então, eu procuro falar só aquilo que eu sei. Porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande você chegar aqui na frente e falar da palavra de Deus. Né? Enquanto a gente está aí sentado, beleza, está aprendendo, está estudando, está aprendendo. Mas quando a gente vem para cá, para frente, para falar, o povo aprende aquilo que a gente ensina. Se ensinar errado, olha aí, prestação de conta com Deus. Então, tem que procurar ensinar certo. Moisés versículo 14, tá, irmão? Que hora está voando? Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavou as suas vestes. Consagrou. Acho que eu não esqueci, não escrevi, não. O que é consagração? É se lavar, é se preparar para ter um encontro com Deus. Tá bem, irmãos? Vamos já para caminhando para o... Tem outro versículo. Outro versículo aqui. Ao amanhecer, o 16, tá? O 16, que eu não marquei. Ao 16 do terceiro dia, houve trovões e relâmpago, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Aí vem a resposta. Quantas pessoas você já levou aos pés de Deus? Está na igreja 10, 15, 20 anos, né? Quantas pessoas você fala assim? Aquela pessoa ali eu fui um canal que Deus usou para ela conhecer a Deus. Eu mesmo já caminho com Jesus há 28 anos. Quantas pessoas eu já levei aos pés para conhecer a Deus? Irmão, existe muita resistência das pessoas ao Evangelho, muita resistência. Hoje mesmo eu convidei um vizinho meu, ele falou que vinha, talvez eu vou, Zé, mas cadê que ele veio? Não veio. Então, irmão, é uma luta, é uma batalha muito grande. Ganhar, irmão, uma alma para Jesus é uma luta muito grande mesmo. Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte estremia grandemente. Quer dizer, aqui está a resposta de Deus. Deus não falou que ele ia vir, mandou o povo se consagrar. A mesma coisa também é nós, irmão. Mesma coisa. Um dia ele vai vir nos buscar. Como é que nós estamos? Como é que está o nosso coração? A gente está se preparando para ter esse encontro com Deus? A igreja do Centenário está se preparando para se encontrar com esse Deus maravilhoso? E subir para o céu, para um lugar onde a morte não vai entrar, onde lá você não vai fazer aniversário, vai vir para toda a vida. Né? O que Deus tem para nós, irmão, é muito grande.
Vale a pena a gente se esforçar. Diz o apóstolo Paulo que nem olhos viram, nem ouvido viu, o que Deus tem para aqueles que o amam, que somos nós, a igreja. Então, é algo muito grande, irmão. Vale a pena a gente fazer um esforço diário para estar na presença de Deus. Já vou caminhando já para o final. Versículo 19 vai dizer: e o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Agora eu pergunto, Deus responde hoje? Deus responde? Como é que Deus responde para nós? A gente ora, não é isso? E Deus responde. O Espírito Santo traz o nosso entendimento e a gente recebe a bênção. Hoje é dessa forma, né? Você, quando quer falar com Deus, você se ajoelha, né? O nosso telefone é sem fio, para o céu, né, irmão? Telefone sem fio. Você se ajoelha, ora, Deus está ouvindo e Deus vai mandar a resposta. É assim que funciona hoje. Que hoje nós temos o Espírito Santo, irmão, um privilégio muito grande, irmão. Você consegue, quando consegue entender, né, como é que era, como é que nós éramos no passado, pecador, homem morto. A gente estava morto, irmão, né? Vivia na maldade, jogando dinheiro. Aqui eu sei que aqui acho que não aconteceu isso, mas jogando dinheiro no bicho, né? Bebendo cachaça, fumando, se matando. Hoje você tem o Espírito Santo, o próprio Deus morando no seu coração, a Trindade. Porque esses três não se separam, irmão, eles só andam juntos. Não existe separação. Né? Foi isso que eu aprendi, né? Que a Trindade só andam juntos. Hoje você é um filho de Deus. Que maravilha, né? Que privilégio você saber. Eu sou um filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra, e tudo que existe foi Deus que criou, foi Deus que deu vida. E Ele continua dando vida, porque Ele é o mesmo Deus, irmão. Vai dizer lá em Hebreus, estou sempre falando aqui sobre isso, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje será para sempre o mesmo Deus que nós estamos servindo hoje aqui nessa igreja, nós vamos servir lá na eternidade, o mesmo Deus, porque Ele não fica velho, irmão. Deus não fica velho, Ele não guarda mágoa da gente. É por isso que o profeta vai dizer que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Que maravilha, então. Então, é buscar, é aprender, é viver uma vida de santidade mesmo. Isso agrada a Deus. Viver uma vida longe da maldade, longe do pecado, longe do sistema do mundo. O mundo está aí fora, mas nós não somos mais do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Vamos dizer lá, eu acho que, se eu não me engano, é Salmo 15, né? Se eu não me engano. Nós somos cidadãos do céu, irmão. Isso é um privilégio muito grande. E enquanto você mais se encher da presença de Deus, mas você vai ser uma pessoa feliz, mas você vai ser uma pessoa abençoada, mas você vai abençoar alguém, mas você vai perdoar alguém. Quanto mais se encher, irmão, se encher da presença de Deus, isso é maravilhoso, né? Quando eu falo de transplante, né? O que é transplante, irmão Zé Vando? É você tirar daqui da letra para o seu coração. Isso aqui é transplante. Encher o seu coração com a palavra de Deus, chama-se transplante. Tirar um coração duro, empedrado, todo cheio de doença, e colocar um coração novo, um coração de carne, como diz lá, se eu não me engano, é Ezequiel. Então, irmãos, é buscar, é fazer um esforço, né? Não deixar o cansaço vencer você. Você vir para aqui para a igreja. Que dia tem estudo? Quarta-feira. Então eu vou quarta-feira. Que dia que tem oração? Então eu vou na oração das irmãs, vou dar uma força lá às irmãs, vou somar com as irmãs, que a oração é para todos. E a oração, irmão, como é importante você orar, você falar com Deus, você se esvaziar na presença dEle, para que Ele possa encher você. Tem que haver um esvaziamento, né? Do velho homem, para que o novo homem possa aparecer. Porque enquanto o velho homem se levanta, irmão, é só para fazer estrago. O velho homem se levanta só para fazer estrago. Nunca permita que o velho homem se levante. Repreenda ele. Em nome de Jesus, está repreendido. Não quero saber de você, não. Não é isso, irmão? Repreende o velho homem. O velho homem, irmão, está dentro de cada um de nós, tá? Guarde isso. O velho homem está dentro de cada um de nós. Ele está sendo sacrificado. Nós estamos matando ele com a palavra de Deus. Né? Aí, há pouco tempo, um debate na Melodia, falou assim, o velho homem já morreu? Essa foi a pergunta da... Não, o velho homem não morreu ainda não. Ele só vai morrer quando a gente vai entrar no céu. Aí que ele não vai poder entrar no céu. Então, temos que estar a cada dia crucificando o velho homem e restaurando o novo homem. É assim que Paulo ensina. Que Deus possa abençoar cada irmão, tá, querido? Faça um esforço, ore pela liderança da nossa igreja,
ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos, ore por você, ore pelos seus vizinhos, né? Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos inimigos dele. Lembre disso. Lembre disso. Quando ele orou pelos inimigos dele, Deus restaurou a sorte de Jó. Amém, irmão? Então, ore pelos seus vizinhos, para eles terem esse privilégio que você tem de conhecer o Deus vivo, Deus que fala, Deus que ouve, Deus que responde às nossas orações, porque o nosso culto é prestado, irmão, ao Deus vivo. Você, quando chega aqui, ele já está aqui, através de alguém. É tão fácil, irmão, entender isso. Se ele mora no seu coração, no meu coração, para onde você vai, ele vai. Se você fica, ele fica. Ele não mora no seu coração? O Espírito Santo não mora no nosso coração? Não, se ele mora, então para onde você vai, o Espírito Santo vai. Se você fica, ele fica. E ande com o Espírito Santo. Creia, irmão, que os olhos dele passam por toda a terra. Ninguém pode se esconder de Deus. Não tem como alguém se esconder de Deus. Se os irmãos conhecem, se os irmãos lerem o Salmo 139, né? Vai falar sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Só ele tem, irmão, esses 3 atributos: onisciente, onipotente e onipresente. O que é onipresente? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é onipresente. O que é onipotente? Ele pode todas as coisas. Então não tem, irmão, como fugir de Deus. Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, eu vou ler aqui um versículo para os irmãos, para poder estar encerrando, já vai dar 8 horas. Quando vai falar aqui, meu Deus, me lembra, Pai. Agora esqueci, meu Deus. Meu Deus. A gente para de ler a Bíblia, você vai esquecendo. É por isso que não pode parar, irmão, de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem que estar lendo sempre. Está lendo sempre. Porque, inclusive, eu li um livro que o autor lhe diz: quem deixa de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã também. Está vendo? Então, nós não podemos parar de ler a Bíblia. Podemos parar de ler a Bíblia. Temos que estar sempre lendo, sempre lendo. Acho que é provérbio, meu Deus. Será que é isso mesmo? Não, provérbio 15. Deixa eu ver aqui, a mais rápida, vai dar 8 horas. Provérbio 15. Aleluia, glória a Deus. Achei, glória a Deus. A gente está ministrando a palavra, o Espírito Santo vai lembrando, irmão. Aqui é o Espírito Santo, irmão. Uma vez eu estava pregando lá em Anchieta, lá em Sepetiba. Aí a irmã falou assim: Evandro, como é que você pode, como é que você consegue, você vai lá no Antigo Testamento, você vai lá no Novo Testamento? Eu falei: irmã, não sou eu não. É o Espírito Santo que vai me lembrando e eu vou falando. O Espírito Santo vai me lembrando e eu vou falando. Agora eu quero falar para os irmãos que o Espírito Santo só vai lembrar para nós aquilo que você já leu na Bíblia. Tá, irmão? Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é importante. É Provérbio 15:3. Vai falar: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha aqui, irmão, está vendo? Provérbio 3:15. Eu não estava me lembrando, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Provérbio 3:15. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando, vendo os maus e os bons. Quando vai falar que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, é para que você compreenda o versículo. Para que você compreenda o versículo. Porque, na verdade, Deus não tem olho. Ele não tem olho. Ele não é um espírito. Ele mesmo lá não diz para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que o adorador adora espírito em verdade. Então, ele não tem olho. Quando ele fala o Espírito do Senhor está em todos os lugares, é para que você possa compreender o versículo que você está lendo. O olho dele está em todos os lugares. Está aqui, está na sua casa, está em tudo quanto é lugar. Está no Japão, está nos Estados Unidos, está na América, está em tudo quanto é lugar. Ninguém pode se esconder desse Deus maravilhoso. Por isso que é importante a gente andar certo, fazer o certo, para que Ele venha se agradar de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmão?